Amém, amém. Graça e paz, irmãos. Eu não, toda vez que eu venho trazer uma palavra, ou até dirigir, uma vez eu já dirigi aqui vigília, eu não canso de dizer do meu carinho pela vigília. É muito grande, assim, o carinho que eu tenho pela vigília. Eu já fui muito edificada aqui nessa vigília, e eu gosto de levar a palavra, eu gosto de falar sobre Jesus, sobre as verdades do reino. Mas a vigília tem uma coisa especial, assim, no meu coração, assim. E todas as vezes que eu recebo o convite do irmão Glauber, assim, eu fico muito alegre mesmo, porque eu gosto de estar aqui com os irmãos. Infelizmente, eu não estou tendo muito tempo para estar aqui, mas eu gosto muito, me regozija, me edifica, alegra o meu coração. E falando em alegrar coração, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e o Espírito Santo, ele está aqui. E ele é quem vai direcionar toda essa palavra. Eu só vou ser um mero instrumento, porque é o Espírito Santo é que vai falar no coração de cada um que está presente aqui, de cada pessoa que vai ouvir posteriormente a gravação. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem na passagem de João, no capítulo 4, no contexto de Jesus e a mulher samaritana. Essa passagem tão bonita, né, que Jesus encontra a mulher samaritana e revela o seu amor por ela e se revela para ela. É uma das passagens mais bonitas, assim, do Novo Testamento, do ministério de Jesus aqui na Terra. E a passagem fala assim, capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Aí ficamos até aqui. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer aos nossos corações, Pai. Que teu Espírito Santo fique à vontade entre nós, Pai Santo. E que não seja eu, mas que seja tudo sobre o Senhor, Pai. Que essa palavra venha chegar como um cheiro suave às tuas narinas, Pai, para os nossos corações, do seu coração para o nosso coração, Pai. Porque nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Estou com a Bíblia aqui aberta, irmãos, mas o que eu gostaria de falar nessa passagem, o que eu aprendi na leitura dela, foi justamente sobre o relacionamento de Jesus conosco, né? Nessa passagem especificamente com a mulher samaritana, mas que possamos levar também para as nossas vidas nos dias de hoje. E como Jesus Cristo, com seu olhar de misericórdia e de compaixão, ele nos trata. Ele se revela para nós. Ele tem comunhão conosco, ele revela as verdades do reino, aquilo que ele tem dentro do coração dele, ele compartilha conosco. É esse Jesus maravilhoso que nós servimos. É esse Jesus maravilhoso que nós amamos, que nós o adoramos, que nós o exaltamos. E um dos pontos dessa passagem que me faz refletir é que Jesus ama os improváveis. Aquela mulher era uma improvável. Jesus sabia, ele sabia que tinha que passar por Samaria, porque todo caminho que Jesus faz tem um propósito. Ele não passa em vão. Ele não vai em vão a qualquer lugar. Ele não está em nossas vidas em vão. Ele tem um propósito para cada um de nós. E não foi diferente com essa mulher. Ele tinha que passar por Samaria. Ele precisava ter aquele encontro com essa mulher, para que essa mulher fosse, digamos, a primeira missionária a levar a palavra dele, né, para os samaritanos. E assim é conosco. Jesus ama os improváveis. Ele nos ama, nós improváveis, né? Às vezes nós recebemos uma promessa do Senhor e nós, na nossa limitação, enxergamos as circunstâncias e dizemos: não, Senhor, eu não mereço isso. Mas Ele afirma que a gente merece porque Ele nos amou primeiro. E quando a gente pergunta, mas Senhor, por que os improváveis? Né? Essa foi uma pergunta que eu fiz. Por que os improváveis? Por que o Senhor amou essa mulher? Por que o Senhor se revelou a ela? Por que o Senhor se revela a nós? E veio à minha mente a passagem de João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi por amor. É por amor que Jesus Cristo nos ama. É por amor que Jesus Cristo nos usa. Né? É por amor que ele se revela, que ele nos dá uma promessa, que ele tem propósito em nossas vidas. Essa mulher, ela não estava ali em vão, porque quando Jesus ele quer encontrar conosco, não há nada que venha a impedir. E quando nós temos esse encontro com Jesus, como ela teve esse encontro com Jesus, nós reconhecemos e o adoramos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não foi assim em toda a nossa história, quando a gente não conhecia Jesus e depois que a gente conhece Jesus, há uma mudança de personalidade, de caráter. Jesus transforma aqueles a quem ele ama, os improváveis. Foi assim com Maria Madalena, no processo que ela tinha 7 demônios e Jesus expulsou, a libertou, e depois ela foi uma mulher tão importante no ministério de Jesus, e foi a primeira mulher
a primeira pessoa e a primeira mulher que viu Jesus depois que ele ressuscitou. E ele disse: Maria vai anunciar aos discípulos, porque eu preciso falar com eles, eu preciso conversar com eles antes de subir ao Pai. Foi Maria Madalena, aquela improvável, né? E Mateus era um cobrador de impostos, Mateus era odiado pelo povo judeu. E Jesus, na sua misericórdia e no seu olhar compassivo, chamou Mateus para ser um dos discípulos dele. É isso que ele faz. Às vezes a gente não compreende tão grande misericórdia, tão grande amor de Jesus Cristo, mas ele nos surpreende a cada dia, e a cada dia nós amamos ele a cada vez mais. Jesus, ele provou para essa mulher quando ela questionou que por que ele estava pedindo água a ela, se ela era uma samaritana, e os judeus, eles não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo pagão, que se misturava com outros povos, e isso para os judeus não era correto. Enfim, mas quando essa mulher questiona Jesus, por que ele está falando, Jesus começa a falar para ela sobre a verdade do que ele é a água viva, ele é a fonte da água viva, o pão da vida, o Salvador, o Messias, o enviado Filho de Deus. E quando ele traz essa verdade para ela, ele traz a revelação de que ele está acima de dogmas, ele está acima de convicções ideológicas, convicções políticas, ele está acima de religiões. E é o que é mais fascinante isso em Jesus, porque o amor de Deus pela humanidade, ele está acima de qualquer religião. É um amor mais profundo, que está em Jesus Cristo, na vinda de Jesus, no sacrifício de Jesus, na ressurreição de Jesus. Porque Deus fez através de Jesus Cristo a sua justiça, a justiça que está nos céus, a justiça que foi na terra e debaixo da terra. E Jesus Cristo nos justifica. Então Jesus, ele está acima de religiões, e eu tenho aprendido muito sobre isso, sobre o amor de Jesus que está acima de convicções políticas, filosóficas, ou ideologias. Ele está acima de tudo isso, quando a gente pode trazer e provar na palavra, quando Nicodemos vai questionar Jesus sobre a vida de Jesus, e Nicodemos reconhece em Jesus que ele é o Filho de Deus, pelas atitudes que Jesus tinha feito, pelos milagres que ele tinha feito, e Jesus começa a falar do novo nascimento, o nascimento do Espírito, né? O novo nascimento, e Nicodemos, na sua limitação, enxergando as circunstâncias ali que o rodeava, ele questionou se poderia nascer de novo no ventre da mãe, se tinha algum tipo de veracidade ou verdade nisso, mas Jesus aí traz para Nicodemos a revelação do nascimento do Espírito Santo. E aí é esse Jesus que vem quebrar leis, que vem quebrar ideologias, que vem quebrar convicções. E Nicodemos era um homem que ele tinha o conhecimento, ele tinha o conhecimento sobre a verdade, ele tinha conhecimento das leis, mas ele não tinha o conhecimento que ali estava em frente dele, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que revelou o caráter de Deus. Jesus revelou o caráter de Deus. Jesus revelou a misericórdia, o amor de Deus pela humanidade. É por isso que ele está acima das religiões, é por isso que ele está acima das convicções ideológicas. Jesus, ele não está presente em adoração de templos. Os templos existem para nós termos comunhão com os irmãos, e claro, o adorar, mas Jesus está em nossa casa. Jesus, ele está conosco, dentro de nós, onde quer que nós andamos. Então,
É esse Jesus, esse Senhor maravilhoso que nos surpreende a cada dia, e surpreendeu Nicodemos, e surpreendeu essa mulher samaritana. Porque quando ele revela para ela que ele é o Messias, ela fica tão feliz que ela vai contar para outras pessoas que encontrou com o Messias. Independente de que ele revelou o contexto de vida dela, eu não vou entrar nesse mérito, mas Jesus Cristo, ele tinha uma metodologia de conversa muito interessante. Ele entrava no contexto de vida da pessoa, falava sobre o contexto de vida dela, e daí ele se revelou a partir desse tipo de argumentação que ele usou. E é maravilhoso porque ele usava a discursividade e ele argumentava e ele contextualizava, e é uma das metodologias mais assim persuasivas que você pode utilizar com uma pessoa. Persuasiva no lado positivo, assim, sabe? De que ele usou esse método como forma de trazer ela para junto dele, para que ele se revelasse para ela e ela acreditasse nele como o Messias, porque ele nunca tinha visto ela. E, no entanto, ele sabia da vida dela. E tem coisas que só o Senhor sabe em nossas vidas, que só o Senhor revela para nós de nossas vidas. Por isso que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso, porque ele sabe todas as coisas e ele sabe exatamente como lidar com cada um, de acordo com a sua singularidade, de acordo com a sua individualidade. E é tão lindo saber disso, porque não há outro igual a Jesus, não há outro além de Jesus. Ele sabia exatamente o que essa mulher precisava saber naquele momento, para que ela pudesse levar as boas novas do reino para os samaritanos. Assim é conosco. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Ele sabe exatamente o que tem para as nossas vidas, seja em propósito, seja em promessas. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o único que nos justifica. Ele é o único que levou sobre si as nossas transgressões e enfermidades. E ele é o único que pode nos justificar diante do Pai. Louvado seja o nome de Jesus por essa verdade. Jesus, ele ama os relacionamentos. Ele ama compartilhar conosco, não é verdade, meus irmãos? Quantas vezes aqui a gente já não, em oração, conversando com Jesus, ele nos já trouxe verdades do reino, do que ele quer para as nossas vidas, do que ele pretende para as nossas vidas, da nossa importância para o reino dele e como ele gosta de compartilhar conosco essas promessas, esses propósitos. Irmãos, se formos pensar na palavra de Deus, todas as promessas que o Senhor fez estavam relacionadas ao reino. Com José foi assim, ele seria governador do Egito, para que posteriormente ele viesse trazer o povo judeu para o Egito por conta da fome que assolava Israel. Com Davi foi a mesma coisa. Ele prometeu que Davi fosse o rei, para que o povo de Israel tivesse um rei segundo o coração de Deus. Moisés, ele deu a promessa para Moisés ali na sarça ardente, que ele fosse o libertador do povo de Israel. Então, Deus, ele dá a promessa, ele dá o propósito e compartilha com o reino. Isso é maravilhoso, porque ele gosta de estar conosco. Ele gosta de se relacionar conosco. Não foi assim no Éden com Adão e Eva, que todo final de dia ele vinha conversar com Adão e saber como foi o dia de Adão e Eva? Assim ele é conosco. Assim ele é conosco, ele se preocupa conosco. Ele se preocupa e ele gosta de compartilhar, de se relacionar conosco, com cada um de nós. Falar sobre as promessas de Deus, falar sobre aquilo que ele anseia
em nossas vidas. Falar sobre a promessa de Deus é falar sobre a obediência. Falar sobre a promessa de Deus é falar sobre a confiança que nós devemos ter. E Jesus, ele tinha uma promessa com essa mulher samaritana, ele tinha um propósito, que ela viesse ser a primeira missionária ali a levar a palavra de Deus e a falar sobre Jesus para outras pessoas. E no meio dos improváveis é que Jesus mais trabalha, né? E o amor e a fidelidade dele não tem fim. Não tem fim. Sobre essa fidelidade de Jesus também, eu gostaria de falar sobre a promessa dele e contar o meu testemunho de uma promessa que o Senhor fez para mim há 8 anos, porque minha mãe sempre fala assim, que a melhor pregação é o testemunho. Quando você dá o testemunho, é uma pregação, assim, é aquela pregação que você deve trazer para os irmãos. E eu tenho um testemunho maravilhoso de uma promessa que o Senhor cumpriu. Há 8 anos atrás, eu sou cristã há 10 anos atrás, mas há 8 anos o Senhor me fez uma promessa. Porque quando a gente tem o Senhor Jesus como Salvador, suficiente Salvador em nossas vidas, a partir daquele momento, tudo que a gente venha fazer, seja na nossa vida profissional ou não, está voltado ao Senhor Jesus, ao reino. A gente quer fazer essa ligação com Ele. E eu sempre pedi ao Senhor que eu gostaria de que minha vida profissional fosse relacionada com o reino, não fosse somente para minha satisfação profissional, mas que fosse para levar o nome do Senhor Jesus e para honrá-lo. E eu sempre gostei das quarta-feiras de oração, de estar na igreja nas quarta-feiras de oração, com as irmãs mais experientes, porque eu acredito que as irmãs mais experientes, elas têm uma sabedoria maior e têm um amor muito grande por Jesus Cristo, não desmerecendo. Eu tenho amigas mais novas do que eu, da minha idade, mas as irmãs mais experientes, assim, elas são mais sábias, elas têm um amor por Jesus Cristo muito grande. E eu sempre busquei isso, busquei sempre o amor de Jesus, busquei sempre estar com Ele, e Jesus Cristo me apresentou a Deus, né? Eu conhecia Jesus e Ele me apresentou a Deus nessas quarta-feiras de oração e na leitura da palavra. E nessa quarta-feira de oração, estando com as irmãs, e eu sempre buscando, pedindo a Deus, não, Senhor, eu gostaria que o Senhor me direcionasse, eu quero fazer alguma coisa que tenha relação com o reino, que possa honrar o Senhor Jesus. E o Senhor me deu uma promessa. Ele me prometeu que eu tinha que fazer o curso de letras e, posteriormente, o curso de direito. E aí eu recebi essa promessa, guardei no meu coração, só que quando você recebe uma promessa, você guarda com você, né? Você não costuma dividir muito com outras pessoas, por quê? Porque nem sempre as outras pessoas vão receber aquela informação do mesmo jeito que você recebeu a promessa, né? Muitas vezes elas podem não acreditar e até esmorecer a sua fé, então eu preferi guardar no meu coração, e somente eu e o Senhor sabia dessa promessa. E aí eu fiz o cursinho para o Enem e passei para letras na UESC. Passei para letras e glorifiquei a Deus pela essa primeira promessa. Passei, fiz o curso de letras. No curso de letras eu tive experiências maravilhosas com Jesus Cristo. O Senhor foi aprimorando a minha escrita, eu passei a escrever mensagens falando sobre o reino de Deus, falando sobre Jesus Cristo, e isso me edificava. Eu escrevia mensagens, enviava para várias pessoas essas mensagens, e foi isso que me fortalecia, essa relação do profissional com o reino de Deus, era o que eu buscava e que me alegrava o coração também. Eu fiz o curso de letras, no inteirinho do curso de letras, no 8º, 9º semestre,
eu fui diagnosticada com câncer de mama, que eu já contei aqui para os irmãos. Eu fui diagnosticada com câncer de mama, fiz o tratamento, e no último semestre foi o período da quimioterapia. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, e agora? E o Senhor falou para mim, segue em frente, segue em frente. Você vai formar em 2021. E não foi diferente, mesmo fazendo um tratamento de quimioterapia, passando por aquelas reações que não são fáceis, porque a enfermidade, o câncer, ele, além de afetar o seu físico, ele afeta também o seu psicológico. Mas quando você tem Jesus Cristo no barco da sua vida, ele supre todas as dores, todas as situações mais delicadas que você possa passar em uma experiência mais complexa, mais delicada. Porque Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos, ele é o médico por excelência. E não foi diferente. Ele esteve comigo todo o processo da enfermidade, além desse 9º semestre que eu passei fazendo quimioterapia e terminando o curso. Pois muito bem, eu fiz a quimioterapia, a radioterapia, eu obtive a cura, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e terminei o curso de letras. Quando eu terminei o curso de letras, eu falei assim, Senhor, agora o curso de Direito, porque você passar no curso de Letras para uma universidade pública, tudo bem, é um curso difícil, mas o curso de Direito, ele é muito concorrido. E em uma universidade pública, nossa, é muito concorrido. E eu passei uma boa parte da minha vida estudantil em escola pública, uma parte em particular e uma escola pública. Mas eu não tinha todo o conhecimento de um jovem que está ali naquele contexto de estudos, então eu achava muito difícil passar. Eu trabalho em uma universidade pública e, por coincidência não, por propósitos de Deus, eu trabalho no curso de Direito. Então, quando eu entrava ali no pavilhão de Direito e me imaginava então, entrando como estudante, eu falava, Senhor, eu quero entrar como estudante, mas que seja feita a sua boa, perfeita, agradável vontade, porque eu sei que não seria fácil, mas o Senhor, ele renovava essa promessa para mim, e ele me direcionava para os estudos. Eu estudei, fiz o cursinho e comecei a estudar. Fiz o Enem, só que na redação eu fiz uma pontuação baixa. E aí, quando você é formado em letras, que você escreve, você questiona, você fala assim, Senhor, eu sou formado em letras, como é que eu pude tirar uma nota tão baixa assim na redação? Mas aí o Espírito Santo vem e te fala, não é sobre você, é sobre mim, porque eu te amo e eu quero ter relacionamento com você, eu quero ter comunhão com você. Essa promessa não é só para você, essa promessa é para mim e para o reino de Deus. E eu fiquei teve o período de chamada, né? Eu não passei na lista, mas aí eu passei na lista de espera. Irmãos, eu fiquei no 41º lugar da lista de espera. Quando eu olhei para aquela colocação, eu falei, Senhor, não dá. Mas o Senhor falou, segue em frente. E a minha irmã, ela é muito usada por Deus. E ela falou assim, não, entrega a documentação e vamos acreditar. E aí eu fui, entreguei a documentação e eu estava no 41º. Tinha 13 vagas, 13 vagas. E vieram de convocados 5 e de habilitados vieram 5 e de habilitado vieram 4. Então, foram 9 vagas preenchidas. Depois, irmãos, não veio mais nenhuma pessoa na minha frente. As pessoas que vieram entregar a documentação foram aquelas pessoas que estavam atrás de mim, na colocação 57, na colocação 49. Não tinha ninguém na minha frente.
E eu olhava, foram 3 dias de entrega de documento. Eu olhava assim para aquela lista. No primeiro dia eu achava tão distante. Eu falava assim, não, não vai dar, Senhor. Eu vou fazer o cursinho no próximo ano, vou me dedicar mais e acredito que no ano que vem eu vá conseguir alcançar a aprovação. Mas aí, o Senhor, todos os dias, irmãos, todos desses 3 dias, eu antes de sair para trabalhar, eu orava e o Senhor trazia uma palavra, Isaías 64:4. Eu lia a palavra e o Espírito Santo falava comigo, me confortava. No segundo dia de manhã, continuava a mesma situação, mesmo número de candidatos que vieram e eu lá no 41º lugar. E aí, no segundo dia, eu orei, e aí veio aquela palavra 60, a passagem 64, versículo 8, que fala também, né, sobre o poder do Senhor nas nossas vidas. E eu olhava assim, falei, Senhor, será que eu vou entrar? Eu olhava, irmãos, e não acreditava. Eu não acreditava. No terceiro dia, que continuou, e era o último dia que continuou a mesma situação, eu passei a acreditar. Eu amanheci o dia, orei e falei, Senhor, eu tenho possibilidade de passar, eu tenho possibilidade de ingressar aí no curso. E aí, irmãos, o Espírito Santo, ele falou comigo, ele falou que seria um dia de vitórias, de honras, e eu guardei no meu coração. E eu trabalho lá no curso de Direito há 24 anos. Há 24 anos o Senhor me colocou lá dentro, porque Ele tinha um propósito para mim ali dentro. Ele tem um propósito para mim. Eu não sei durante quanto tempo Ele tem esse propósito, mas Ele tem esse propósito. Quando chegou no terceiro dia, o Senhor, durante todo o dia, o Senhor trouxe à minha memória tudo o que eu fiz ali naquele curso de Direito. Todas as pessoas que eu ajudei ali naquele curso de Direito, seja alunos, professores, todas as pessoas que eu ajudei. Ele trouxe alguns momentos que eu vivia ali dentro. E ele me trazia canções do amor dele, ele me trazia a minha memória. E quando foi no final do dia, eu pude comemorar minha aprovação no curso de Direito da UESC, para a honra do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Quando eu recebi, eu vi aquela lista ali, falei, não, realmente eu estou no curso de Direito, assim, que era um sonho, assim, estar em uma universidade pública, e sabendo que veio do Senhor, né, que nada foi por mim, e sim por Ele. Porque talvez, se viesse somente por mim, eu poderia não reconhecer o Senhor, porque nós somos falhos. Mas há um detalhe no terceiro dia, quando eu estava aqui em casa, de manhã cedo que eu orei, que eu falei assim, eu acho que vai dar para eu ingressar. Eu orei ao Senhor e falei assim, antes de sair o resultado, eu orei ao Senhor e falei assim, Senhor, se for para que venha egocentrismo, soberba, vaidade, eu não quero esse curso. Se for para eu me afastar do Senhor, eu não quero esse curso, Senhor, mas que seja feita a sua boa, perfeita e agradável vontade. E não foi diferente, irmãos, não foi diferente. Ele cumpriu a promessa dele. Ele cumpriu a promessa dele e hoje eu sou uma estudante de direito, além de funcionária. Eu sou uma estudante de direito o Senhor tem se revelado a mim ali no curso e no ambiente de direito, de auxílio mesmo às estudantes, às meninas mais novas que sofrem de ansiedade. E eu tenho orado e prestado atendimento a elas em oração. E eu acho que é isso que o Senhor me quer ali dentro também, para isso, para levar o nome do Senhor Jesus Cristo para aqueles que ainda não o conhecem e poder honrá-lo
porque a honra é de Jesus, para a glória de Deus Pai. Jesus é esse homem maravilhoso, é esse Senhor maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele quando ele promete, ele cumpre, ele não volta atrás. E quando nós entregamos a nossa vida para ele, ele faz com que o nosso jardim seja adornado com as mais belas flores que há para o bom cheiro da nossa existência e possamos transpirar esse cheiro das flores que Jesus planta no jardim de nossas vidas. Jesus é um líder nato, é um líder maravilhoso. Quando ele esteve aqui, o ministério dele foi um ministério de liderança sem igual. Jesus Cristo, quando ele escolheu os discípulos, ele escolheu cada um diferente, cada um de acordo com a sua personalidade, cada um de acordo com a sua singularidade. Não eram homens perfeitos, homens conhecedores da teologia, não, eram homens simples, simples no sentido de não conhecer as leis, né? As leis mosaicas, enfim, a teologia que os fariseus conheciam, que os sacerdotes conheciam. Mas Jesus escolheu esses homens que Jesus Cristo, ele trouxe para perto dele. E eu tenho que dizer uma coisa, o Senhor me manda dizer uma coisa, eu não sei, me manda falar sobre isso, eu não sei para quem é, mas Jesus Cristo, se ele fosse comparado à nossa contemporaneidade, ele seria um grande homem, um grande empresário. Por quê? Porque ele trouxe para ele homens que confiavam nele. E todo grande homem, todo líder, tem a relação que ele deve ter com as pessoas que o cercam é a melhor possível. Porque são essas pessoas que vão fazer com que ele cresça, que ele expanda, que ele prospere. Jesus Cristo foi assim. Ele preparou os discípulos para falar sobre o reino de Deus. Um grande líder deve se preocupar com as pessoas que estão à volta dele. Um grande líder, vamos botar assim para nesse sistema capitalista que nós vivemos, um grande empresário, ele tem que ter os funcionários perto dele, porque só assim ele vai ter o lucro que ele almeja. Não são a pessoa que vai comprar o produto. Claro que tem que ter a pessoa que vai fazer isso, porque existe a fidelização do cliente. Mas os funcionários é que vão fazer com que esse líder prospere, com que esse líder cresça. Jesus Cristo, ele trabalhava com a discursividade. Ele argumentava através da contextualização. Não era assim que ele ensinava para os discípulos? As 10 virgens, o filho pródigo, as dracmas, tantos ensinamentos por parábolas que ele trazia do contexto de vida ali dos discípulos, dos judeus, e trazia os ensinamentos dele. O psicanalista Augusto Cury, ele fala sobre a importância da discursividade. E Jesus sabia fazer isso perfeitamente, porque só assim os discípulos dele, ou seja, as pessoas que estavam ao redor dele, tinham confiança nele, porque ele tratava eles de acordo com a singularidade, a individualidade deles naquele momento. Foi assim que o reino foi expandido. É assim que um líder deve se posicionar, argumentar, contextualizar. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Antes de eu terminar, eu gostaria de ler uma mensagem que eu fiz e concluir falando sobre o amor do Senhor, né, em nossas vidas. O amor que ele teve com essa mulher samaritana, porque ele é um Deus que não faz distinção, tá? Ele não faz distinção, até porque ele nos justifica perante o Pai, tá? Não,
Isso está bem claro, isso. Ele nos justifica, foi para isso que ele veio, para salvar, para libertar, para justificar, para que a justiça, o amor de Deus fosse feito tanto nos céus, na terra e debaixo da terra. Tá? Então, falando sobre o amor do Senhor, eu escrevi essa mensagem, eu escrevi assim: Senhor, andar na tua presença é sentir o fluir do teu rio de águas vivas, da salvação, e acesso ao teu amor e poder que preenche os anseios e a tua paz que excede todo entendimento. Enche o coração pelo teu Espírito Santo que nos leva ao manancial do teu querer. A tua presença nos faz caminhar por jardins suspensos da tua vontade, que invade o íntimo do nosso querer. E a tua visão sobre nós transporta-nos por caminhos e veredas da tua luz, que irradia os nossos passos. E podemos aprofundarmos na sua direção, exalando o seu perfume do teu cuidado, zelo, proteção, misericórdia, justiça e compaixão. Tua presença nos dá sensibilidade de compreensão da tua criação e nos remete à generosidade de olhar com compaixão que irradia a nossa face e a humildade e amor de Jesus que supre por completo o nosso ser. Então, que Deus abençoe a cada irmão presente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço e louvo a Deus pela vida do irmão Glauber. Que Deus abençoe e muito obrigada. Amém.